Minha mãe nunca me parabenizou por nenhuma conquista enquanto idolatrava meu irmão desempregado, e ela se arrepende de tudo depois que ele destruiu a festa dela. Minha mãe passou 30 anos fingindo que eu não existo, enquanto idolatrava meu irmão mais novo, Jake. Eu me formei no ensino médio como o melhor aluno da turma, e ela disse a todos que Jake me ajudou a estudar, embora ele estivesse reprovando no segundo ano na época. Ganhei uma bolsa integral para a faculdade de engenharia, e ela disse que provavelmente era uma cota de diversidade que precisavam preencher. Quando me formei com grandes honras, ela não foi à cerimônia porque Jake tinha um jogo de futebol americano, onde ele ficou no banco o tempo todo. Ela tirou 300 fotos dele de uniforme no banco e postou em todos os lugares falando sobre seu filho atleta. Quando consegui meu primeiro emprego em uma empresa aeroespacial, ela disse às pessoas que eu estava fazendo apenas entrada básica de dados enquanto Jake estava se encontrando, mas na verdade, Jake estava desempregado, morando no porão dela e jogando videogame o dia todo. Quando projetei um componente que foi usado em satélites, ela disse que provavelmente foi um esforço de equipe onde tive sorte de ser incluído. Quando Jake conseguiu um emprego de meio período em uma loja de artigos esportivos, ela deu uma festa para ele e fez um bolo que dizia: "Tão orgulhosa do meu filho bem-sucedido." Ela ligava para o Jake toda manhã para desejar um bom dia de trabalho. Ela nunca me ligou uma única vez no meu trabalho de verdade. Comprei minha primeira casa aos 26 anos e a convidei para ver. Ela andou pela casa uma vez, disse que era pequena, e depois passou 2 horas falando sobre como Jake estava pensando em talvez olhar apartamentos algum dia. Quando Jake se mudou para uma kitnet aos 30 anos, ainda parcialmente paga por ela contratou um fotógrafo profissional para documentar a mudança e criou um álbum de fotos chamado A Jornada de Independência do Jake. No dia do meu casamento, ela vestiu preto e disse aos convidados que estava de luto pela perda de seu filhinho para alguma mulher, insinuando que meu casamento significava menos tempo para o Jake. Ela fez um discurso inteiramente sobre o futuro casamento do Jake e como seria lindo. Minha esposa estava sentada bem ali em seu vestido de noiva, enquanto minha mãe planejava outro casamento para seu filho favorito, que nem estava namorando ninguém. Quando Jake trouxe para casa uma namorada que durou 3 semanas, minha mãe já tinha planejado todo o futuro deles juntos, incluindo os nomes dos netos. Quando minha esposa realmente engravidou, minha mãe perguntou se tínhamos certeza de que estávamos prontos para essa responsabilidade. Tínhamos 32 anos, carreiras estáveis e uma casa, e Jake tinha 35. Ainda trabalhava no varejo, ainda pegava dinheiro dela, mas ela dizia que ele seria um pai maravilhoso algum dia. Meu filho nasceu e minha mãe visitou uma vez, segurou-o por 5 minutos, disse que ele não se parecia nada com o nosso lado da família e foi embora para o apartamento do Jake. Quando a irmã da namorada do Jake teve um bebê, minha mãe cuidava dele toda semana e se autodenominava vovó substituta, mas ela nunca ofereceu cuidar do neto verdadeiro uma única vez. Fui promovido a engenheiro-chefe em um contrato governamental no valor de milhões, e a resposta da minha mãe foi perguntar se isso significava que eu teria menos tempo para ajudar Jake. Jake não atualizava o currículo há 5 anos. Quando Jake foi promovido a supervisor de turno na loja de artigos esportivos, minha mãe alugou um outdoor de verdade na estrada anunciando a promoção de Jake. Custou a ela 3 mil e ela nunca sequer reconheceu minhas promoções. O padrão continuou por anos, eu conquistava algo, ela ignorava ou diminuía. Jake fazia o mínimo necessário e ela fazia um desfile. Abri uma empresa de consultoria que cresceu para 12 funcionários e ela dizia às pessoas que eu estava brincando com computadores. Jake começou um blog que tinha 40 visualizações por mês e ela imprimiu cartões de visita chamando-o de escritor publicado e os distribuiu na igreja. Então veio o planejamento da festa de aposentadoria dela e ela estava se aposentando do cargo de administradora escolar e queria uma grande comemoração. Ela colocou Jake no comando do planejamento, embora ele nunca tivesse planejado nada na vida. Ela disse a todos que Jake estava organizando esse evento incrível para ela. Jake esqueceu de reservar um local, esqueceu de enviar convites e esqueceu de pedir comida. 3 dias antes da festa, ele me ligou em pânico. Ele queria que eu consertasse tudo, mas sem contar para a mamãe porque ela ficaria decepcionada com ele. Eu disse não. Ele me chamou de egoísta e disse que eu estava estragando o dia especial da mamãe. No dia da festa, cerca de 15 pessoas apareceram no quintal da mamãe porque Jake só se lembrou de mandar mensagem para algumas pessoas naquela manhã, sem decoração, sem comida, exceto os salgadinhos que Jake comprou num posto de gasolina, sem música porque Jake esqueceu as caixas de som. Minha mãe ficou lá tentando sorrir enquanto as pessoas ficavam paradas sem jeito, imaginando o que estava acontecendo. Então ela viu meu carro estacionar na casa ao lado, eu estava dando uma festa na minha casa para o 5º aniversário da minha empresa, eu aluguei tendas, contratei buffet, tinha um DJ, convidei 60 pessoas, incluindo todos os meus funcionários e suas famílias. Minha mãe podia ver tudo do quintal dela. O cheiro de churrasco profissional flutuava até lá. A música era perfeitamente audível, as risadas e a celebração eram óbvias. Ela veio até mim e exigiu que eu combinasse as festas para poupá-la do constrangimento. Eu disse que aquele era um evento corporativo que estava planejado há meses. Ela disse que eu agendei deliberadamente para ofuscá-la. Mostrei a ela os e-mails de 3 meses atrás, provando que a data estava definida muito antes de ela anunciar sua aposentadoria. Ela perguntou por que eu não tinha contado a ela. Eu disse que ela nunca perguntou sobre o meu negócio porque estava ocupada demais promovendo a carreira de escritor inexistente do Jake.
Jake veio e tentou pegar comida da minha mesa de buffet, dizendo que era para a festa da mamãe. Eu me coloquei entre Jake e a mesa de buffet. Este era o evento da minha empresa, não o plano B dele. Ele tentou me contornar de qualquer maneira, tentando pegar um prato. Eu disse à equipe do buffet para não servir ninguém da casa ao lado. O rosto de Jake ficou vermelho. Ele disse que os convidados da mamãe estavam com fome e eu estava sendo egoísta como sempre. O chefe do buffet olhou para mim esperando instruções. Repeti que este era um evento corporativo privado. Jake começou a gritar sobre como eu sempre achava que era melhor do que ele. A voz dele ecoou pelos 2 quintais. As pessoas da minha festa se viraram para olhar. As pessoas da reunião triste da mamãe no quintal pararam de ficar paradas desajeitadamente para assistir. Minha esposa apareceu ao meu lado. Ela disse a Jake calmamente que ele precisava sair da nossa propriedade. 3 dos meus funcionários se aproximaram, não ameaçadores, mas claramente me apoiando. Jake olhou para eles e sua voz ficou mais alta. Ele disse que eu sempre o menosprezei, sempre tive que mostrar o quão bem-sucedido eu era. Apontei que ele literalmente veio aqui para roubar comida porque esqueceu de pedir qualquer coisa para a festa que ele deveria planejar. Mamãe veio tempestuosamente do quintal dela. Ela exigiu saber por que eu estava fazendo uma cena e envergonhando-a na frente de todos. Mantive a calma. Eu disse a ela que era ela quem estava fazendo uma cena no evento de outra pessoa. A festa dela falhou porque Jake teve semanas para planejar e esqueceu tudo. Ela ignorou isso completamente. Ela disse que eu deveria ter me oferecido para ajudar Jake, já que eu era tão bom em planejar coisas. A ironia nem sequer registrou no rosto dela. Ela acabou de admitir que eu era bom em algo, enquanto me acusava de não ajudar o suficiente. Minha esposa pegou o telefone e começou a gravar. Mamãe continuou, listando todas as maneiras pelas quais eu falhei em apoiar Jake ao longo dos anos. Como nunca o ajudei com seu currículo, como nunca o convidei para eventos da empresa, como foquei no meu próprio sucesso em vez de elevar minha família. A equipe do buffet e meus funcionários estavam todos assistindo agora. Os convidados da mamãe se aproximaram da cerca entre nossos quintais. Todos podiam ouvir tudo. Pedi a ela para citar uma conquista minha que ela tivesse reconhecido. Apenas uma. Bem aqui na frente de todas essas testemunhas. Ela abriu a boca e nada saiu. Ela olhou para as pessoas assistindo. Ela disse que eu sempre fui autossuficiente e não precisava do apoio dela como Jake precisava. Essa foi a resposta dela, que eu não precisava dela. 30 anos descartando tudo o que conquistei. E a desculpa dela era que eu não precisava de reconhecimento. Perguntei se ela entendia o que tinha acabado de dizer. Ela parecia confusa. Eu disse a ela que precisar de apoio e merecer reconhecimento eram 2 coisas diferentes. Ela deu a Jake ambos, enquanto não me dava nenhum. Alyssa Cole caminhou vindo do quintal da mamãe. Ela era uma das amigas mais antigas da mamãe, alguém que estava por perto desde que eu era criança. Ela colocou a mão no braço da mamãe gentilmente. Ela disse à mamãe que talvez ela devesse olhar para o que realmente estava acontecendo aqui. O contraste entre os 2 eventos era visível para todos. Minha celebração com buffet profissional e 60 convidados felizes contra o quintal vazio da mamãe, com salgadinhos de posto de gasolina. Alyssa disse que estava preocupada com essa dinâmica há anos, mas nunca soube como mencionar. Mamãe puxou o braço. Ela acusou Alyssa de tomar partido contra ela. Alyssa não recuou. Ela disse: amigos de verdade dizem verdades difíceis. Vários outros convidados da mamãe estavam assistindo do quintal dela agora. Eles pareciam desconfortáveis. Alguns cochichavam entre si. A voz da mamãe ficou estridente. Ela disse a Alyssa que não precisava desse tipo de amiga. Alyssa disse que essa era uma escolha da mamãe, mas o favoritismo era real. E todos viam isso há anos. Mamãe se virou para mim. Ela disse que eu era cruel e vingativo. Eu disse a ela que cansei de fingir que o favoritismo dela não existia. Eu não estaria disponível para eventos familiares até que ela pudesse reconhecer o que tinha feito. Ela começou a chorar. Ela disse que eu estava abandonando-a durante sua celebração de aposentadoria. Apontei que Jake deveria dar a ela essa celebração. Ele falhou completamente. Ela o colocou no comando da única coisa que importava para ela e ele esqueceu tudo. Isso não era minha culpa. Jake interveio novamente. Ele disse que eu sempre tive inveja do relacionamento dele com a mamãe. Eu realmente ri. Perguntei a ele se ele genuinamente acreditava nisso ou se estava apenas com medo do que aconteceria quando a rede de segurança desaparecesse. Ele parecia confuso. Eu disse a ele que ele tinha 35 anos e ainda recebia cheques mensais da mamãe. Ainda tinha o seguro do carro pago, ainda era socorrido toda vez que tinha dificuldades. Ele disse que família deveria ajudar uns aos outros. Eu disse que a ajuda deveria ser uma via de mão dupla. Eu nunca recebi ajuda. Eu nunca recebi reconhecimento. Construí tudo sozinho enquanto via mamãe fazer desfiles para o emprego de meio período dele. Minha esposa tocou meu braço. Ela sugeriu que voltássemos para nossos convidados e deixássemos a festa da mamãe continuar conforme planejado. Ela estava certa. Isso não estava resolvendo nada. Viramos e caminhamos de volta para nossa celebração. Atrás de nós ouvi mamãe chorando. Ouvi alguns de seus convidados tentando confortá-la. Mas também ouvi a voz de Alyssa mais clara do que as outras, dizendo que talvez isso precisasse acontecer. Que às vezes as pessoas precisavam ouvir verdades difíceis antes de poderem mudar. A música da minha festa recomeçou. O DJ tinha pausado durante o confronto. Agora o som da celebração enchia o ar novamente, flutuando para a reunião silenciosa e fracassada da mamãe ao lado. A festa continuou atrás de mim. As pessoas riam e conversavam como se nada tivesse acontecido. Meus funcionários e suas famílias voltaram a comer e comemorar.
mas eu não conseguia me livrar do que tinha acabado de acontecer. Fiquei perto da mesa do buffet, observando o quintal da mamãe ao lado. Os convidados dela estavam indo embora. A maioria parecia desconfortável. Eles a abraçaram rapidamente e caminharam para seus carros. Jake ficou sozinho perto dos sacos de salgadinho de posto de gasolina. Ele continuava olhando para a minha festa. Mamãe sentou em uma cadeira de jardim com o rosto nas mãos. Alyssa sentou ao lado dela, conversando baixinho. Senti alguém tocar meu ombro. Evan estava lá segurando 2 garrafas de água. Ele me entregou uma. Caminhamos para longe da multidão em direção à lateral da minha casa, onde era mais silencioso. Ele não disse nada no início, apenas ficou olhando para o quintal vazio da mamãe. Então ele me disse que estava orgulhoso de como lidei com tudo. Comecei a desmerecer, mas ele me parou. Ele disse que estabelecer limites com a família era uma das coisas mais difíceis que alguém poderia fazer. A maioria das pessoas passava a vida inteira evitando isso, porque o confronto parecia pior do que a dor de ser ignorado. Ele me contou que seu pai cortou relações com o próprio irmão por 10 anos. O tio sempre pedia dinheiro emprestado e nunca pagava. Sempre tinha desculpas. Sempre fazia o pai dele se sentir culpado por não ajudar mais. Finalmente, o pai dele disse chega. A família o chamou de egoísta, disse que ele estava abandonando o irmão, mas o pai dele manteve-se firme e, eventualmente, o tio teve que se virar sozinho. Eles se reconectaram anos depois e o relacionamento ficou melhor porque tinha limites reais. Perguntei se o tio dele pediu desculpas. Evan balançou a cabeça. Ele disse, algumas pessoas nunca pedem desculpas, mas mudam seu comportamento quando percebem que os velhos padrões não funcionam mais. Voltamos para a festa. Minha esposa me encontrou perto da tenda. Ela apertou minha mão e perguntou se eu estava bem. Eu balancei a cabeça. A festa foi até quase às 8. As pessoas me agradeceram por receber. Meus funcionários falaram sobre o quanto a empresa havia crescido, o quanto estavam orgulhosos de trabalhar lá. Vários deles mencionaram que viram o que aconteceu com a mamãe. Eles não tocaram no assunto diretamente, mas pude perceber que entenderam. Depois que todos foram embora, a equipe do buffet limpou tudo. O DJ empacotou seu equipamento. Minha esposa e eu sentamos em nosso quintal nas mesmas cadeiras onde planejamos esta festa há 3 meses. As tendas ainda estavam de pé. Luzes de corda pendiam entre os postes. Parecia bonito na luz da noite. Minha esposa disse que precisava me contar uma coisa. Ela viu mamãe me desprezar por 8 anos, desde antes de nos casarmos. Ela viu isso em jantares de família, feriados e festas de aniversário. Ela me viu tentar chamar a atenção da mamãe com minhas conquistas e viu a mamãe mudar de assunto para o Jake. Ela me ouviu dar desculpas para isso, dizendo que a mamãe só estava preocupada com o Jake, dizendo que não me incomodava tanto, mas ela podia ver que me incomodava. Ela podia ver a mágoa toda vez que a mamãe ignorava algo importante que eu tinha feito. Ela disse que estava aliviada por eu finalmente ter dito algo diretamente, em vez de apenas absorver. Eu disse a ela que não sabia se mudaria alguma coisa. Ela disse que talvez não mudasse, mas pelo menos parei de fingir que estava tudo bem. Pelo menos nomeei o que estava acontecendo em voz alta, onde outras pessoas pudessem ouvir. Isso importava, mesmo que a mamãe nunca reconhecesse. Ficamos sentados lá até escurecer. Nenhum de nós mencionou ir lá verificar a mamãe. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone vibrando constantemente. 17 mensagens de texto. Abri, enquanto ainda estava na cama. Minha esposa estava no banho. A maioria das mensagens era do lado da família da mamãe. Primos com quem eu mal falava. Amigos da igreja da mamãe. Todos perguntando o que havia de errado comigo. Por que eu envergonharia a mamãe daquele jeito no dia da aposentadoria dela? Por que eu seria tão cruel quando ela tinha feito tanto por mim e por Jake? Um primo disse que eu deveria ter vergonha. Outro disse que eu sempre achei que era melhor que todo mundo. A amiga do clube do livro da mamãe disse que estava rezando para que eu encontrasse bondade. Apaguei essas mensagens. Então vi uma de Jacqueline, a irmã mais nova da mamãe. A mensagem dizia que já era hora de alguém falar sobre isso. Ela perguntou se eu queria conversar. Respondi que sim. Ela ligou 1 hora depois. Eu estava no meu escritório em casa. Minha esposa me trouxe café e fechou a porta para me dar privacidade. Jacqueline começou dizendo que deveria ter dito algo anos atrás. Ela assistiu ao favoritismo durante toda a minha vida. Ela se lembrava da minha formatura no ensino médio. A mamãe passou a cerimônia inteira falando sobre o próximo ano de calouro do Jake, sobre como estava animada para ele começar o ensino médio, sobre como esperava que ele se saísse melhor do que em seu péssimo segundo ano. Jacqueline sentou ao lado dela, tentando redirecionar a conversa para mim, para o meu discurso de orador, mas a mamãe continuava voltando para o Jake. Quando atravessei o palco, a mamãe estava olhando para o telefone. Jacqueline viu. A mamãe estava mandando mensagem para o Jake sobre que horas buscá-lo na casa do amigo. Eu não lembrava desse detalhe. Eu tinha bloqueado a maior parte daquele dia. Jacqueline disse que havia dezenas de exemplos como aquele. Minha formatura da faculdade, onde a mamãe saiu mais cedo porque Jake tinha consulta no dentista. Meu casamento, onde a mamãe chorou durante toda a cerimônia, mas não lágrimas de felicidade. Ela disse a Jacqueline que estava perdendo seu menininho. Jacqueline perguntou a qual filho ela se referia. A mamãe disse Jake, claro, que ele ficaria tão sozinho sem o irmão por perto tanto quanto antes. Perguntei a Jacqueline por que ela nunca disse nada. Houve uma longa pausa. Então ela admitiu que a mamãe ficava na defensiva quando confrontada. Cortaria as pessoas completamente se elas pressionassem demais. Jacqueline tentou uma vez anos atrás apontar a diferença em como a mamãe nos tratava. A mamãe não falou com ela por 6 meses, então Jacqueline aprendeu a simplesmente evitar o assunto.
Ela se sentia culpada por isso, mas não queria perder o relacionamento com a irmã. Eu disse a ela que entendia, não era responsabilidade dela consertar o comportamento da mamãe. Ela me agradeceu por dizer isso. Então ela disse que toda a família permitiu isso ficando quieta, fingindo não notar, dando desculpas para a mamãe. Ela disse que tinha acabado com isso. Se a mamãe perguntasse, Jaqueline diria a verdade sobre o que observou. 3 dias se passaram. Mamãe não ligou nem mandou mensagem. Jake também não. Concentrei-me no trabalho. Tínhamos um prazo de projeto chegando. Mas na quarta-feira à tarde, meu telefone tocou. O nome de Jake na tela. Quase não atendi, então atendi. Ele perguntou se eu poderia emprestar dinheiro a ele só para este mês. Talvez no próximo mês também. A mamãe estava muito chateada para ajudá-lo agora, e o aluguel dele estava vencendo. Fiquei sentado atordoado. Perguntei se ele pensava seriamente que eu daria dinheiro a ele depois de tudo o que aconteceu. Ele parecia confuso. Ele disse: família ajuda família. É isso que a família faz. A mamãe sempre disse que eu era bom com dinheiro, que eu sabia administrar finanças, então obviamente eu poderia ajudá-lo. Percebi que ele estava falando sério. Ele genuinamente não entendia por que eu estava com raiva. Ele estava tão fundo na disfunção que não conseguia ver o quão unilateral isso era. Eu nunca pedi nada a ele, nunca recebi nada da mamãe, mas ele esperava que eu simplesmente entregasse dinheiro porque era a isso que ele estava acostumado. Pessoas dando coisas a ele sem questionar. Eu disse não. Ele disse que não entendia por que eu estava agindo assim, que a mamãe sempre disse que devíamos nos ajudar. Desliguei sem responder. Minha esposa me encontrou sentado no sofá olhando para o telefone. Ela perguntou o que aconteceu e contei sobre a ligação de Jake. Ela balançou a cabeça e disse que não estava surpresa que ele tivesse sido treinado a vida toda para esperar coisas de mim sem dar nada em troca. 3 dias depois, meu telefone tocou novamente. O nome da mamãe na tela. Quase deixei cair na caixa postal, mas algo me fez atender. Ela começou a falar imediatamente sobre como estava pensando em tudo, como queria explicar o lado dela. Eu a interrompi e perguntei se ela estava ligando para se desculpar. Houve silêncio. Então ela disse que não sabia pelo que eu queria que ela se desculpasse, que ela sempre amou seus 2 filhos igualmente. As palavras me atingiram como um tapa. Eu realmente tive que largar o telefone por um momento e apenas respirar. Minha esposa olhou para mim preocupada, mas levantei a mão. Peguei o telefone de volta e disse à mamãe que amor e atenção não são a mesma coisa, que eu poderia listar centenas de exemplos dela descartando minhas conquistas enquanto celebrava a mediocridade. Ela fez um som como se fosse chorar, disse que eu estava sendo dramático, que eu estava lembrando as coisas errado porque estava chateado. Minha esposa se levantou e estendeu a mão para o telefone. Eu dei a ela. Ela disse à mamãe que testemunhou esse tratamento em primeira mão por 8 anos. Que fazer gaslighting comigo sobre minhas próprias memórias era exatamente o problema. A voz da mamãe ficou afiada. Ela disse que não podia acreditar que minha esposa falaria com ela daquela maneira. Minha esposa começou a responder, mas a linha caiu. A mamãe tinha desligado. 2 semanas se passaram. Sem ligações, sem mensagens, nada. Eu me joguei no trabalho e tentei não pensar nisso. Então, Jaqueline ligou. Ela disse que a mamãe estava dizendo a todos que eu tinha voltado minha esposa contra a família, que eu estava envenenando meu casamento com mentiras sobre favoritismo. A voz de Jaqueline estava firme quando ela me disse para não me preocupar, que ela estava corrigindo essa história sempre que a ouvia, explicando o que realmente aconteceu na festa. Agradeci, e ela disse que deveria ter falado antes, que ficar em silêncio a tornou parte do problema. Na tarde seguinte, recebi uma mensagem de Alyssa Cole, a amiga da mamãe, da festa. Ela perguntou se poderia me encontrar para um café. Concordei principalmente por curiosidade. Nos encontramos em um lugar no centro da cidade 2 dias depois. Ela pediu um café com leite e eu pedi café preto. Ela não perdeu tempo com conversa fiada. Disse que conhecia a mamãe desde a faculdade. Que ela viu o favoritismo por Jake piorar ao longo dos anos. Especialmente depois que meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Encostei-me na cadeira. Perguntei o que ela queria dizer. Alyssa mexeu o café devagar. Ela disse: a mamãe pareceu transferir todas as suas necessidades emocionais para o Jake depois de perder seu pai. Começou a tratá-lo como um parceiro emocional substituto em vez de um filho. Você já era independente e conquistava coisas, então ela não se preocupava com você. Mas as lutas de Jake a faziam se sentir necessária, a faziam se sentir importante. A compreensão me atingiu com força. Explicava o padrão, mas não o desculpava. Eu disse isso em voz alta e Alyssa assentiu. Ela concordou completamente. Disse: entender a causa não significa que eu tenha que aceitar o comportamento. A mamãe precisa de ajuda profissional para reconhecer o que fez, para entender como ela prejudicou seus 2 filhos de maneiras diferentes. Perguntei se Alyssa estaria disposta a conversar com a mamãe sobre isso. Ela suspirou e disse que já tinha tentado várias vezes ao longo dos anos. Que a mamãe encerra a conversa todas as vezes, muda de assunto ou fica na defensiva. Alyssa achava que a mamãe precisaria ouvir de várias pessoas antes de considerar que poderia estar errada. Dirigi de volta para o escritório sentindo-me pesado. Minha empresa tinha um prazo importante de projeto se aproximando e eu estava lutando para me concentrar. Os números borravam na minha tela. E-mails ficavam não lidos. Ronan Williams bateu na porta do meu escritório por volta das 3. Perguntou se estava tudo bem. Olhei para ele e algo em sua expressão me fez contar. Dei a ele uma breve visão geral da situação familiar, a festa, o confronto, os telefonemas. Ele ouviu sem interromper. Então ele se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Disse que cortou relações com os próprios pais há 5 anos devido a um favoritismo semelhante em relação à irmã. Que estabelecer esse limite foi a melhor decisão que ele já tomou para sua saúde mental. Ele se inclinou para a frente, me avisou que a família me pressionaria a reconciliar antes que a mamãe mudasse.
que eles iriam querer que eu restaurasse a disfunção confortável em vez de exigir um crescimento real. Perguntei como ele lidou com essa pressão. Ele disse que parou de se explicar, parou de defender sua decisão, apenas repetiu que estava aberto à reconciliação quando houvesse uma mudança real e deixou por isso mesmo. A conversa com Ronan ficou comigo enquanto eu dirigia para casa naquela noite. Suas palavras sobre a pressão familiar continuavam tocando na minha cabeça. Parei na minha entrada e fiquei lá por 1 minuto olhando para o volante. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Abri e vi o nome de Jake na parte inferior. Ele tinha conseguido meu número de trabalho com a mamãe. Aparentemente, a mensagem perguntava se poderíamos conversar. Não respondi imediatamente. Entrei e encontrei minha esposa na cozinha fazendo o jantar. Ela olhou para o meu rosto e perguntou o que aconteceu. Contei a ela sobre a história de Ronan e a mensagem de Jake. Ela limpou as mãos em uma toalha e disse: "Talvez falar com Jake não fosse uma má ideia, mas você deveria estabelecer limites claros primeiro." Respondi que ele poderia vir ao meu escritório amanhã durante o almoço. Ele respondeu imediatamente com um emoji de polegar para cima. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho cedo e disse à recepcionista que meu irmão poderia passar por lá por volta do meio-dia. Ela pareceu surpresa e disse que não sabia que eu tinha um irmão. Percebi que Jake nunca havia visitado meu escritório nos 5 anos desde que comecei a empresa. Ele nunca tinha visto onde eu trabalhava ou o que eu realmente fazia o dia todo. A mamãe tinha ido ao escritório exatamente uma vez por cerca de 10 minutos e passou o tempo todo no telefone com Jake sobre seu horário de turno. Às 11h30, a recepcionista chamou-me à mesa e disse que Jake estava aqui. Caminhei até o saguão e o encontrei parado lá, parecendo desconfortável em jeans e sua camisa polo. Ele claramente tinha vindo direto do trabalho. Levei-o para uma sala de conferências e fechei a porta. Ele se sentou e imediatamente seu rosto se desfez. Ele começou a chorar antes mesmo que eu pudesse dizer qualquer coisa. Seus ombros tremiam e ele colocou a cabeça nas mãos. Peguei uma caixa de lenços do aparador e empurrei-a pela mesa. Ele pegou vários e limpou o rosto, mas as lágrimas continuavam vindo. Ele disse que tudo estava desmoronando. A mamãe não atendia suas ligações. O aluguel dele vencia em 1 semana. O carro dele estava fazendo um barulho estranho que ele não podia pagar para consertar. Ele não sabia o que fazer. Fiquei sentado, vendo-o desmoronar, e senti essa mistura estranha de sentimentos. Parte de mim queria ajudar porque ele era meu irmão e estava claramente lutando, mas outra parte de mim estava com raiva por ele ter 35 anos e ser completamente incapaz de lidar com problemas. Perguntei quanto dinheiro ele ganhava na loja. Ele me disse cerca de 1.400 por mês depois dos impostos. Perguntei sobre suas despesas. Ele começou a listá-las e peguei um bloco de notas. O aluguel era 800. A prestação do carro era 250. O seguro era outros 100. A conta de telefone era 80. Ele parou e olhou para mim. Perguntei sobre comida, gasolina e outras coisas básicas. Ele ficou quieto. Então admitiu que a mamãe estava dando dinheiro a ele todo mês para cobrir essas coisas. Perguntei quanto. Ele disse que variava, mas geralmente cerca de 1.500. Coloquei minha caneta na mesa e olhei para ele. Isso era mais do que todo o salário dele na loja. Ele vivia quase inteiramente com o dinheiro da mamãe há anos. Perguntei há quanto tempo isso acontecia. Ele olhou para a mesa e disse cerca de 10 anos, talvez mais. Ele nunca tinha realmente acompanhado. Minha mente estava girando. 10 anos de 1.500 por mês eram 180 mil. A mamãe tinha dado a ele quase 200 mil enquanto dizia a todos que eu era egoísta por não ajudá-lo mais. Perguntei se ela pagava mais alguma coisa. Ele assentiu e disse que ela cobria o seguro do carro e a conta do telefone diretamente. Estavam no nome dela. Ele nunca teve que pagá-lo sozinho. Recostei-me na cadeira e tentei processar isso. Jake nunca se sustentou de verdade. Nenhuma vez em toda a sua vida adulta. O trabalho de artigos esportivos era basicamente apenas algo para fazer durante o dia. Não financiava a vida dele de verdade. A mamãe fazia isso. Eu disse a ele que ele precisava aprender a viver com o que ganhava. Ele parecia em pânico e disse que não podia. Os números não batiam. Só o aluguel dele era mais da metade do salário. Eu disse que então ele precisava encontrar um lugar mais barato ou conseguir um emprego melhor, ou ambos. Ele começou a chorar novamente e disse que não conseguia lidar com isso. Senti minha frustração aumentar, mas tentei manter minha voz firme. Eu disse a ele que o ajudaria a descobrir um orçamento e ver suas opções, mas apenas se ele pudesse reconhecer algo primeiro. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu disse que ele precisava admitir que o favoritismo da mamãe era real e que tinha sido prejudicial, não apenas para mim, mas para ele também. Ele tinha 35 anos e era completamente incapaz de funcionar como um adulto independente porque ela o havia mimado a vida toda. Ele começou a argumentar e disse: a mamãe só prestava mais atenção em mim porque eu estava sempre ocupado com minhas próprias coisas. Ele achava que eu preferia assim, já que nunca parecia precisar de ajuda. Levantei-me e caminhei até a janela. Olhei para o estacionamento e respirei fundo. Então me virei e disse a verdade a ele. Eu estava ocupado porque tinha que estar. Ninguém ia pagar meu aluguel, ou a prestação do meu carro, ou minha conta de telefone. Eu tive que construir uma carreira e uma vida completamente sozinho, porque não havia rede de segurança para mim. Ele pôde se acomodar porque a mamãe tratava os problemas dele como mais importantes do que minhas conquistas. Ela deu festas para ele por conseguir um emprego de meio período. Ela alugou um outdoor para a promoção dele a supervisor de turno, enquanto nunca reconhecia meus contratos governamentais. Perguntei se ele já tinha pensado uma única vez sobre por que isso doía. Ele parecia genuinamente perturbado, como se esse enquadramento nunca tivesse ocorrido a ele antes. Ele disse que apenas pensava que eu não me importava com essas coisas. Sentei-me novamente e puxei minha cadeira para mais perto da mesa. Eu disse a ele que me importava profundamente.
Cada vez que a mamãe descartava algo pelo qual trabalhei duro, doía. Cada vez que ela celebrava o esforço mínimo dele enquanto ignorava meu sucesso real, isso me fazia sentir invisível. Ele ficou quieto por um longo tempo. Então ele disse que sentia muito. Ele nunca tinha pensado nisso da minha perspectiva. Ele estava apenas focado em suas próprias lutas e grato por a mamãe estar lá para ajudar. Eu balancei a cabeça e disse que entendia isso. Mas não mudava o fato de que a dinâmica era distorcida. Passamos as 2 horas seguintes examinando as finanças dele em detalhes. Pedi que ele abrisse os extratos bancários no telefone. Olhamos cada despesa e cada depósito. O padrão era claro. As transferências da mamãe entravam como um relógio. 1.500, às vezes mais se ele mencionasse precisar de algo específico. Os cheques de pagamento da loja mal registravam em comparação com o apoio dela. Mostrei a ele qual era sua renda real versus suas despesas. A lacuna era óbvia. Ele não podia pagar seu estilo de vida atual sozinho, nem de longe. Sugeri que ele começasse encontrando um colega de quarto para dividir o aluguel. Ele provavelmente poderia cortar seu custo de moradia pela metade. Ele parecia horrorizado com a ideia de ter um colega de quarto aos 35 anos, mas apontei que muitas pessoas da idade dele tinham colegas de quarto. Não era vergonhoso, era prático. Ele perguntou o que mais poderia fazer. Eu disse que ele precisava procurar um trabalho que pagasse melhor. Cargos de gerência de varejo em lojas maiores pagavam mais. Ele tinha um diploma universitário que nunca usou de verdade. Ele estudou comunicação e simplesmente nunca aplicou a nada. Ele disse que tentou procurar outros empregos antes, mas nada funcionou. Perguntei o quanto ele realmente tentou. Ele admitiu que enviou alguns currículos anos atrás, mas desistiu. Eu disse a ele que procurar emprego exigia persistência. Você tinha que se candidatar a dezenas de lugares, fazer o acompanhamento e continuar tentando. Ele desistiu depois de 5 candidaturas. Falamos sobre o pagamento do carro em seguida. Perguntei por que ele estava pagando 250 por mês. Ele disse que a mamãe o ajudou a comprar o carro há 2 anos e esse era o pagamento. Perguntei que tipo de carro. Ele disse um SUV novo. Coloquei a cabeça nas mãos. Ele estava dirigindo um SUV novo enquanto trabalhava meio período no varejo e vivia do dinheiro da mamãe. Eu disse a ele que ele precisava vender o SUV e comprar algo usado que fosse dele. A prestação do carro estava matando o orçamento dele. Ele protestou que precisava de transporte confiável. Eu disse que um sedã de 10 anos era bastante confiável e não custaria 250 por mês mais seguro. Ao final de nossas 2 horas, esbocei um orçamento realista para ele. Apartamento mais barato com colega de quarto, carro usado sem prestação, plano de telefone básico. Ele poderia realmente viver com a renda da loja se fizesse essas mudanças, mas parecia aterrorizado. Ele continuava dizendo que não sabia se conseguiria. Eu disse a ele que ele não tinha escolha. A mamãe não iria continuar financiando-o para sempre, especialmente depois do que aconteceu na festa. Ele precisava descobrir como ser independente antes que o dinheiro parasse completamente. Ele perguntou se eu achava que a mamãe realmente o cortaria. Eu disse que não sabia, mas ele não podia mais contar com o apoio dela. Ela estava aposentada agora. Ela tinha suas próprias despesas. Ele precisava planejar se sustentar. Ele saiu do meu escritório parecendo chocado. Observei-o caminhar até seu SUV no estacionamento e ir embora. Eu me senti drenado. As próximas semanas foram tranquilas. Jake não ligou nem mandou mensagem. Mamãe também não entrou em contato. Concentrei-me no trabalho e tentei não pensar na bagunça familiar. Então, 3 semanas após a festa, meu telefone tocou durante uma reunião de projeto. Era a mamãe. Saí da sala de conferências para atender. Ela parecia estranha. A voz dela estava tensa e forçada. Ela disse que estava tendo dores no peito e precisava que alguém a levasse ao médico. Meu primeiro pensamento foi perguntar onde Jake estava. Ela ficou quieta por um segundo. Então admitiu que não tinha contado a ele. Ela disse que ele ficava muito preocupado com coisas médicas e ela não queria estressá-lo. Sentia raiva passar por mim. Mesmo em uma crise de saúde, ela estava protegendo Jake do estresse enquanto esperava que eu lidasse com o problema real. Eu disse a ela que ela precisava ligar para o Jake primeiro. Se ele não pudesse ajudar, então eu consideraria. Mas eu não continuaria sendo o plano B confiável que ela nunca reconhecia. Ela ficou atordoada. Começou a chorar e disse que nunca percebeu que eu me sentia assim. Lembrei a ela que eu literalmente disse isso a ela na festa há 2 semanas, e ela me chamou de dramático. A realização repentina dela parecia terrivelmente conveniente, dado que ela precisava de algo de mim agora. Ela continuou chorando e dizendo que estava com medo e não sabia o que fazer. Senti minha determinação enfraquecer, mas me mantive firme. Disse a ela para ligar para Jake e contar o que estava acontecendo. Ela disse ok com uma voz pequena e desligou. Fiquei no corredor olhando para o telefone. Minha esposa ligou 5 minutos depois. Mamãe tinha ligado para ela. Eu podia ouvir a mamãe chorando ao fundo. Minha esposa disse que devíamos levá-la ao médico porque era um problema de saúde e era a coisa certa a fazer. Mas ela deixou claro que isso não significava que os problemas maiores estavam resolvidos. Ouvi minha esposa dizer isso diretamente à mamãe. Mamãe concordou, parecendo pequena e assustada de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Levei a mamãe ao centro médico com minha esposa. O prédio era de concreto cinza com aquelas grandes portas de vidro. Mamãe caminhou devagar pelo estacionamento, com uma mão pressionada contra o peito como se estivesse segurando algo no lugar. A recepcionista fez o check-in
e sentamos na sala de espera com suas paredes verde-menta. Mamãe mantinha a bolsa apertada no colo e olhava para o aquário no canto. Depois de 20 minutos, uma enfermeira chamou o nome dela e a seguimos por um corredor. A sala de exames era pequena, com uma mesa coberta de papel e cartazes sobre saúde do coração nas paredes. A médica entrou 15 minutos depois. Uma mulher na casa dos 50 anos com óculos de leitura. Ela revisou os resultados dos testes na tela do computador e disse à mamãe que as dores eram ansiedade. Os ombros da mamãe caíram de alívio. A médica perguntou sobre o estresse recente na vida dela, e a mamãe imediatamente começou a falar sobre sua festa de aposentadoria. Ela descreveu como estava ansiosa por essa celebração há meses e como seu filho mais velho agendou um evento concorrente bem ao lado no mesmo dia. Ela disse: "Eu aluguei tendas, contratei buffet e convidei dezenas de pessoas. Tudo para ofuscar deliberadamente meu momento especial." Ela disse que o estresse de ser humilhada na frente de seus amigos e vizinhos tinha sido avassalador. A médica assentiu e tomou notas enquanto a mamãe pintava esse quadro meu como um filho vingativo. Fiquei sentado ouvindo-a reescrever o que realmente aconteceu e senti meu maxilar apertar. Quando a mamãe parou para respirar, falei e corrigi a história. Expliquei que o evento da minha empresa havia sido planejado com 3 meses de antecedência, com e-mails datados para provar. Contei à médica sobre Jake esquecendo de reservar um local. Mencionei os 30 anos de favoritismo, onde a mamãe comemorava o emprego de varejo de Jake com um outdoor na rodovia, mas nunca reconhecia meus contratos governamentais. Descrevi como ela ligava para Jake todas as manhãs sobre seu trabalho de meio período, mas nunca me ligou uma única vez sobre minha carreira real. O rosto da mamãe ficou vermelho e ela olhou para as mãos enquanto eu expunha o padrão para a médica. A médica parou de escrever e olhou entre nós com uma expressão de conhecimento. Ela disse que a dinâmica familiar frequentemente aparecia como sintomas físicos e que o estresse não resolvido poderia definitivamente causar dor no peito. Mamãe tentou interromper, mas a médica continuou falando. Ela disse que a mamãe poderia se beneficiar falando com alguém sobre estresse familiar e ajuste à aposentadoria. Mamãe descartou isso imediatamente e disse que só precisava de algum remédio para a ansiedade. A médica foi firme e disse que uma ansiedade tão grave precisava ser tratada, não apenas medicada. Ela prescreveu uma receita, mas também deu à mamãe um encaminhamento para um terapeuta e disse que recomendava fortemente o acompanhamento. Mamãe pegou os 2 papéis e os dobrou na bolsa sem olhar para eles. Caminhamos de volta para o carro em silêncio. Mamãe entrou no banco da frente e olhou para frente enquanto eu ligava o motor. Minha esposa sentou atrás e também não disse nada. Saí do estacionamento e fui em direção à casa da mamãe. 10 minutos depois do início da viagem, a mamãe de repente perguntou por que eu nunca disse. Porque eu nunca disse que estava infeliz. A voz dela estava quieta e confusa. Lembrei a ela sobre a conversa no meu casamento 8 anos atrás, quando perguntei por que ela usava preto. Lembrei a ela sobre o jantar 3 anos atrás, quando mencionei como ela nunca reconhecia minhas promoções. Lembrei a ela sobre a vez 5 anos atrás, quando perguntei por que ela nunca quis cuidar. Cada vez que tentei trazer o assunto, ela mudava de assunto ou me dizia que eu estava sendo muito sensível. Mamãe insistiu que não se lembrava de nenhuma dessas conversas. Ela parecia quase em pânico com isso, como se eu estivesse inventando coisas. Minha esposa se inclinou para a frente do banco de trás e disse que estava lá em pelo menos 3 dessas conversas. Ela confirmou que a mamãe encerrou a discussão todas as vezes. Ela disse que viu a mamãe redirecionar para falar sobre Jake sempre que eu tentava expressar como o favoritismo me fazia sentir. Mamãe ficou quieta novamente e percebi algo que fez meu peito doer. Ela genuinamente bloqueou essas conversas porque lembrar delas significaria admitir que ela falhou comigo. Era mais fácil esquecer do que enfrentar o que ela tinha feito. Parei em um sinal vermelho e olhei para ela. Eu disse a ela que a amava, mas não podia continuar tendo um relacionamento assim. Ela precisava realmente trabalhar no reconhecimento do favoritismo e na mudança do padrão, não apenas esperar que eu superasse o fato de estar chateado. Mamãe perguntou o que eu queria que ela fizesse, e sua voz falhou na última palavra. Eu disse a ela para começar ligando para Jake e contando a ele sobre sua consulta médica, em vez de esconder dele. Ela precisava parar de protegê-lo da realidade e me tratar como o único competente enquanto nunca reconhecia essa competência. Ela precisava parar de esperar que eu fosse o apoio confiável que consertava tudo, enquanto Jake recebia toda a celebração por não fazer nada. Mamãe assentiu lentamente e enxugou os olhos com um lenço da bolsa. Dirigi o resto do caminho até a casa dela e a acompanhei até a porta. Ela entrou sem dizer mais nada, e eu fiquei na varanda dela por 1 minuto antes de voltar para o carro. Minha esposa apertou meu ombro quando entrei e dirigimos para casa. 4 semanas após a festa, Jaqueline ligou e perguntou se viríamos jantar na casa dela. Ela disse que estava convidando a mamãe e o Jake também, e queria conversar sobre as coisas. Ela posicionou isso como uma chance de ter uma conversa real com um membro neutro da família lá, que se importava com todos nós. Concordei, embora meu estômago se contorcesse com o pensamento de sentar à mesa com a mamãe e o Jake. O jantar foi num sábado à noite, e chegamos à casa de Jaqueline às 6h. Ela morava em uma casa térrea com uma grande mesa de jantar. Mamãe já estava lá sentada em uma das cadeiras com as mãos cruzadas. Jake apareceu 10 minutos depois parecendo nervoso. Jaqueline serviu carne assada e purê de batatas e todos nos sentamos. Ninguém disse muito no início.
Todos tinham cuidado com o que falavam. Jacqueline finalmente largou o garfo e disse que assistiu a essa dinâmica se desenrolar por décadas. Ela disse que ambos os seus sobrinhos foram feridos por isso de maneiras diferentes. Eu fui ferido pelo constante descaso, e Jake foi ferido por ser mimado até a impotência. O rosto da mamãe ficou tenso e ela começou a discutir, mas Jacqueline não recuou. Ela listou exemplos específicos com uma voz calma e firme. O outdoor para a promoção de supervisor de turno do Jake versus nenhum reconhecimento do meu contrato governamental. O fotógrafo profissional para o apartamento estúdio do Jake versus a única visita à minha primeira casa quando eu tinha 26 anos. O álbum com as fotos do estúdio do Jake que custou a ela quase 2.000. A visita hospitalar de 5 minutos depois que meu filho nasceu versus o cuidado semanal com o bebê da irmã de uma namorada. Jake se mexeu na cadeira e o garfo raspou no prato. Jacqueline continuou e listou o outdoor na rodovia para o trabalho de supervisor de turno dele, enquanto meu contrato governamental nem sequer recebeu um telefonema. Jake largou o garfo. Ele disse que não pediu nada disso. A voz dele saiu quieta e defensiva ao mesmo tempo. Jacqueline olhou para ele com uma expressão gentil, que de alguma forma fez suas próximas palavras baterem mais. Ela apontou que ele aceitou tudo sem questionar e nunca sugeriu uma vez que a mamãe deveria me reconhecer igualmente. Nem uma vez em 30 anos. Jake não teve resposta para isso. Eu disse a Jake que não o culpava pelo comportamento da mamãe porque ela fez essas escolhas sozinha, mas eu o responsabilizava por se beneficiar de tudo isso o tempo todo sem nunca me defender. Ele poderia ter dito algo a qualquer momento. Ele poderia ter dito à mamãe que não era justo. Ele poderia ter recusado parte do dinheiro, ou a atenção, ou as celebrações. Os ombros de Jake caíram e ele admitiu que estava com medo de que, se questionasse alguma coisa, a mamãe pudesse parar de ajudá-lo. As palavras saíram pouco acima de um sussurro. Eu balancei a cabeça porque esse era exatamente o problema no centro de tudo. O amor era condicional, e Jake sabia disso lá no fundo, mesmo que nunca tivesse dito em voz alta antes. O amor da mamãe vinha com amarras e exigências, e Jake tinha que continuar lutando para continuar recebendo, enquanto eu tinha que continuar conquistando para não receber nada. Mamãe começou a chorar e tirou um lenço da bolsa. Ela disse que nunca quis me machucar, e sua voz falhou nas palavras. Ela só se preocupava mais com o Jake porque ele tinha dificuldades, enquanto eu sempre tinha sucesso em tudo. Inclinei-me para frente e disse a ela que tive sucesso porque não tive escolha. Não havia rede de segurança para mim, então tive que construir minha própria estabilidade do nada. Cada conquista que ela descartou foi algo que realizei sozinho, sem ajuda. Jake tinha almofadas em todos os lugares para segurá-lo, mas eu estava andando na corda bamba sem rede, e ela agia como se isso fosse fácil. Jacqueline perguntou à mamãe se ela conseguia ver. Como tratar as lutas de um filho como mais importantes do que as conquistas do outro filho criava raiva e prejudicava ambos os relacionamentos. Não apenas o meu com a mamãe, mas também com o Jake. Mamãe assentiu lentamente e enxugou os olhos com o lenço. Pela primeira vez, ela parecia realmente entender em vez de apenas se defender ou dar desculpas. Ela não estava discutindo ou tentando reescrever a história. Ela apenas sentou lá sentindo e chorando. Mamãe disse que sentia muito, mas saiu hesitante e incompleto. Eu disse a ela que apreciava o pedido de desculpas, mas as palavras precisavam ser apoiadas por um comportamento modificado ao longo do tempo. Não apenas essa conversa em que ela se sentiu encurralada por Jacqueline, apresentando décadas de provas. Ela precisava realmente trabalhar para nos tratar de forma diferente daqui para frente. Mamãe assentiu novamente e olhou para o prato. Jake surpreendeu a todos falando e dizendo que queria tentar ser realmente independente sem o dinheiro mensal da mamãe. A cabeça da mamãe se levantou e ela imediatamente protestou que ele não podia pagar. A voz dela ficou alta e em pânico. Jake apontou que essa reação era exatamente o problema. Ela não acreditava que ele fosse capaz de se virar sem ela. Ela nunca lhe deu a chance de descobrir se ele poderia fazer isso sozinho. Minha esposa falou pela primeira vez desde que nos sentamos. Ela sugeriu que talvez Jake pudesse se beneficiar do mesmo tipo de planejamento orçamentário que eu havia oferecido a ele antes. Ela acrescentou que nossa empresa estava contratando para um cargo de operações de nível básico, que pagava melhor que o varejo. Jake parecia interessado, mas também assustado. Eu disse a ele que a oferta estava de pé se ele quisesse se candidatar corretamente através do nosso processo normal. Eu não daria tratamento especial. 2 meses se passaram após aquele jantar, e Jake realmente seguiu em frente. Ele apareceu no escritório da minha empresa com uma camisa de botão que eu nunca o tinha visto usar antes. Ele preencheu um formulário e Ronan cuidou da entrevista para manter tudo profissional. Fiquei completamente fora disso. Uma semana depois, Ronan me disse que Jake conseguiu o emprego. Ele tinha experiência em gestão de varejo e boas referências, mesmo que o trabalho em si não fosse impressionante. Liguei para Jake naquela noite e disse a ele que ele conseguiu o cargo, mas que ele seria mantido nos mesmos padrões de qualquer funcionário, sem tratamento especial e sem rede de segurança. Ele me agradeceu 3 vezes seguidas e sua voz tremeu. Mamãe ligou com menos frequência depois disso, mas quando ligou, perguntou sobre meus projetos de trabalho. Ela queria saber sobre o design do componente de satélite que eu estava liderando, e realmente ouviu as respostas sem mudar de assunto para o Jake. Foi estranho, e claramente exigiu esforço dela. Ela pausava como se estivesse se lembrando de manter o foco. Jake teve dificuldade
dificuldades durante seu primeiro mês na empresa. Ele chegou atrasado 2 vezes na primeira semana e Ronan teve que ter uma conversa séria com ele sobre expectativas profissionais. Jake não estava acostumado com a estrutura ou a responsabilidade. Na loja de artigos esportivos, ele podia se safar das coisas porque a mamãe ligava para o gerente se houvesse problemas. Aqui, ninguém se importava com as desculpas dele. Ronan o orientou pacientemente, no entanto, e explicou exatamente o que se esperava e por que isso importava. Observei à distância enquanto meu irmão experimentava consequências reais pela primeira vez. Ele começou a se portar de maneira diferente depois de algumas semanas. Seus ombros estavam para trás e ele olhava as pessoas nos olhos durante as reuniões. Ele fazia perguntas quando não entendia algo em vez de fingir que sabia. O olhar assustado desapareceu e foi substituído por algo que parecia confiança real, em vez da versão falsa que a mamãe estava construindo para ele com seus elogios constantes. 3 meses se passaram e recebi um convite para a festa de aniversário de 4 anos do meu filho, que eu havia organizado semanas antes. Minha esposa cuidou da maior parte do planejamento, enquanto eu gerenciava um prazo de projeto no trabalho. Convidei as pessoas de sempre, incluindo a família estendida, e enviei um convite para a mamãe. A festa começou às 2 da tarde. O carro da mamãe entrou na garagem às 2h15 e eu observei pela janela da cozinha enquanto ela saía carregando uma caixa embrulhada que parecia pensada. Ela entrou no quintal e meu filho correu até ela gritando sobre o castelo inflável, e ela se ajoelhou no nível dele e o ouviu explicar todo o enredo de algum filme de dinossauro. Minha esposa apertou minha mão enquanto ficávamos lá, vendo a mamãe realmente interagir com nosso filho, em vez de fazer sua habitual aparição de 5 minutos antes de sair para verificar o Jake. Ela ficou durante toda a festa e ajudou a servir o bolo, cantou parabéns e tirou fotos com o neto em que ela realmente parecia presente em vez de distraída. Quando ela saiu 3 horas depois, ela me abraçou e disse que tinha se divertido muito, e nos agradeceu por incluí-la. Alyssa apareceu no meu escritório 2 dias depois, sem ligar antes. Ela disse que a mamãe estava vendo um terapeuta nas últimas 6 semanas, e estava falando sobre padrões familiares e o favoritismo, e como ela prejudicou seu relacionamento comigo. Alyssa encorajou isso após a visita ao médico. Mamãe não mencionou nada disso para mim diretamente, mas Alyssa achou que eu deveria saber que as mudanças não eram apenas culpa temporária. Alyssa disse que o terapeuta estava ajudando a mamãe a ver como ela usou Jake para preencher o buraco emocional deixado pela morte do papai e como isso machucou seus 2 filhos. Agradeci a Alyssa por me contar e por ser o tipo de amiga que empurrou a mamãe para pedir ajuda, em vez de apenas permitir a disfunção como todos os outros fizeram por anos. Jake me ligou em uma quinta-feira à noite parecendo animado de uma maneira que eu nunca tinha ouvido dele antes. Ele tinha acabado de receber seu primeiro salário integral da minha empresa. E depois que ele pagou o aluguel, as contas, as compras e a gasolina, ele realmente tinha dinheiro sobrando sem precisar do suplemento mensal da mamãe. Ele continuava dizendo que não sabia que tinha feito isso, e sua voz tremia um pouco como se fosse chorar. Ele admitiu que era assustador ser realmente independente pela primeira vez aos 35 anos. Mas também parecia bom de uma maneira que o trabalho de varejo nunca pareceu, porque ele estava construindo algo real, em vez de apenas receber um salário, enquanto a mamãe cobria a diferença. Ele disse que Ronan estava ensinando a ele sobre desenvolvimento profissional e planejamento de carreira, e ele nunca percebeu que o trabalho poderia ser algo em que você melhorava. Eu disse a ele que estava orgulhoso dele e falei sério, porque vê-lo lutar com responsabilidade real e sair do outro lado valia mais do que qualquer sucesso fácil que a mamãe tentasse fabricar. 5 meses após o desastre da festa de aposentadoria, minha família se reuniu na casa da mamãe para um jantar casual que parecia diferente desde o início. Mamãe me perguntou sobre um novo contrato que minha empresa tinha acabado de fechar com um fabricante aeroespacial e realmente ouviu minha explicação sobre o que o projeto envolvia. Jake falou sobre um projeto de logística que ele estava gerenciando no trabalho e os desafios que enfrentou na coordenação entre os departamentos. E a mamãe fez perguntas de acompanhamento que mostravam que ela entendia que ele estava fazendo um trabalho real. Minha esposa e eu trocamos olhares através da mesa. O relacionamento não era perfeito e provavelmente nunca seria, porque você não pode desfazer 30 anos de danos com 5 meses de terapia e esforço. Mas finalmente havia espaço para eu existir nesta família, como alguém cujas conquistas importavam, em vez de apenas o capaz que não precisava de atenção. Mamãe ainda favorecia Jake de pequenas maneiras, e provavelmente sempre o faria, porque esses padrões são profundos. Mas ela estava tentando, e isso era mais do que ela já tinha feito antes. Jake estava construindo uma vida real em vez de flutuar no varejo, enquanto a mamãe pagava suas contas. E eu aprendi que não precisava da validação da mamãe para saber meu valor, porque construí algo real sem o apoio dela. Isso foi progresso suficiente para continuar tentando.